Legal. Acompanha comigo aí, você também deve ter recebido, né? O nosso texto hoje é Mateus 28, 16 a 20. Ah, Marcão, já cansei de falar isso aqui, né? Puxa vida, mas não é um canal de reflexão e espiritualidade hoje? Não, por que a Bíblia? Porque eu sou cristão e infelizmente eu só sei trabalhar a espiritualidade a partir da Bíblia, né? Não sei fazer meditações de outra forma. E nada melhor do que partir de um texto que qualquer um tem em casa. E aí, mas e se eu não acredito na Bíblia, cara? E como é que eu faço esse lance de espiritualidade? Tem um monte de passos aqui da espiritualidade que podem te levar a entender isso, encontrar-se aí espiritualmente. Inclusive em um relacionamento até mesmo com a Bíblia, e por que não ouvir e conhecer mais esse Deus e passar a acreditar nele? Por que não? Mas aqui você fique à vontade, pode até falar aquilo que você desacredita. Inclusive o texto de hoje fala sobre isso. Mateus 28, 16 a 20 diz assim: Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Esse trecho de Mateus são os versículos finais de Mateus. Só vou fazer um contexto rápido. Jesus ressuscitou, encontrou-se com algumas mulheres e disse para elas: vão e digam aos meus amigos, aos discípulos, que eu ressuscitei e os espero no monte que eu já falei para eles que eu os esperaria. E os caras foram. Eu vou parar aqui essa conversa, depois a gente vai debatendo um pouquinho mais, porque a gente precisa responder o seguinte: por que me incomoda ou o que eu sinto aqui? Esse texto te incomodou? Trouxe alguma coisa para você? O quê? Trouxe algum sentimento? Trouxe para você alguma lembrança? Manda pra gente aí. Manda pra gente. Qual a lição ou o que eu preciso mudar? O que o texto está levando você a pensar, a fazer uma reflexão sobre você, sobre a sua caminhada, sobre a sua vida? O que precisa acontecer daqui em diante? O que precisa acontecer? O que esse texto está dizendo para você que precisa acontecer para você dar um pontapé, uma mudança? E aí? Seja ela sentimental, seja ela prática. E enquanto isso, você vai pensando aí, eu vou chamar a nossa convidada aqui para dividir tudo junto. Todo mundo. Mas conta aí, o que esse texto te incomoda? O que você sente aqui? Qual a lição ou o que você precisa mudar? E o que precisa acontecer daqui em diante? Olá, Aninha, tudo bem? E aí, bom? Tudo jóia. O Então tá pessoal do bom. Zoom ouve a Ana ou não? Jóia. Tá todo mundo te ouvindo, Aninha? Aê, deu certo. Olha só, vamos deixar alguma coisa aqui mais ou menos definida aqui. Aninha, fala rapidinho quem é você para todo mundo que está te ouvindo e te vendo saber quem é a figura. Eu sou Ana Lúcia, tenho 32 anos, sou esposa do Fábio Murta, muito amigo do Marcão. Ó, importante.
E por ele eu conheci o Marcão, a Cris e o grupo formado por eles para discutir sobre espiritualidade, né, e reflexão da palavra de Deus. Então eu entrei nesse meio pelo meu marido, né, especialmente por ele, porque por conta dessa amizade, desse objetivo, né, de se encontrar todas as terças à noite para discutir sobre espiritualidade. Joia! Aninha, a gente, eu, você e a maioria de nós que estamos aqui, somos pessoas comuns, nós não somos figurões, como diz o André, ele usa bastante essa figura de linguagem, nós não somos medalhões, né? Por quê? Espiritualidade é para pessoas comuns, como eu e você. Não que os figurões não tenham, lógico que tenham, mas esse é um canal, um lugar onde pessoas como eu e você, a gente se encontra e porque Cristo nos encontrou primeiro, ok? Opa, a Aninha deu um delay. Ô, Daninha, você consegue me ajudar aqui? Esse texto te incomoda em alguma coisa? O que você sente nele? Então, eu sou católica de criação, né? Então, para mim a Bíblia muitas vezes é novidade, né? Porque eu não tinha o hábito de estudar a Bíblia, né? E a partir dos encontros que a gente teve, desses momentos, né, que a gente está promovendo pelo Instagram e pelo Zoom, é um momento de você se colocar de frente para o texto e refletir, né? E aí, desse texto, o que me incomodou foi a dúvida. Justamente a parte que, assim, alguns duvidaram de ser Jesus ali, né? Dele estar chamando, né? E aí eu começo a pensar quantas vezes a gente não duvidou, né? Em alguns momentos das ações de Deus, ou dos chamados, ou de... Assim, o que eu estou lendo aqui na Bíblia realmente é isso que eu estou entendendo, né? Acho que essas dúvidas pairam e isso me incomoda às vezes, né? E outra coisa também é quando Jesus fala, vai, né? E ensina o que eu estou ensinando para vocês, né? E para mim ainda é muito difícil criar esses momentos de ensino, né? Eu sou muito, assim... eu preciso estudar, estar segura para ensinar. Então, eu acho que eu tenho que ter esse momento de estudo, de conteúdo, para conseguir ensinar alguma coisa para uma pessoa, né? E eu sei que em relação à espiritualidade, em relação a Deus, isso pode ser natural. Por exemplo, pela sua prática com o outro, né? E o que você está fazendo no seu dia a dia, né? E eu vejo muitas coisas reverberando, né, ao meu redor e percebendo atitudes de pessoas comigo ou com outras. Eu falei assim, nossa, mas será que Jesus faria dessa forma? Né? Ou será que Jesus está vindo aqui nesse momento, né? Nesse pensamento que eu estou tendo agora, ou nesse insight do que eu vou fazer, né? E na minha família também a gente crê muito no Espírito Santo, né? Na Trindade. Então eu tenho isso muito forte comigo, que o Espírito Santo está sempre agindo, né? Na gente, e acho que esses insights vêm muito dele também, né? E sendo Pai, Filho e Espírito Santo, Deus agindo, né, na gente. Então, isso foi o que eu senti nesse texto. Legal, legal. Ó, a turma do Zoom aqui também pode contribuir. Quem quiser mandar a mensagem, inclusive uma pergunta para a Ana aí, para mim, ó, a Ana está pronta para responder qualquer pergunta. Olha só. Ana, eu concordo completamente com você e eu acho que o texto quer fazer isso mesmo, colocar para mim e você que Jesus ainda continua sendo o salvador daqueles que duvidam. E que espiritualidade tem a ver, sim, com pessoas que duvidam. Porque se eu não duvidasse, eu também não procuraria, eu também não buscaria, eu também não queria me encontrar. Inclusive dúvidas quanto a mim, não só quanto a Jesus.
Porque esses caras, eles duvidaram. Olha só, o texto diz que eles adoraram, mas duvidaram. Então, esses caras, a princípio, o texto no grego diz que eles se prostraram. Então, eles caíram de joelhos diante de Jesus e alguns levantaram o olho, sabe? Estavam lá de joelhos e levantaram o olho. Mas é Jesus mesmo, esse cara? E Jesus continua, isso que é mais legal, a graça de Cristo, né? Ele continua sendo o Salvador e continua olhando para mim e para você e falando assim, ó, você duvida do quê? De você? Porque eu acredito em você, então vai. É muito Isso é mais legal, cara. Ah, você duvida, mas eu não duvido de você. Vai, você pode fazer o que eu faço. Isso é legal desse texto, cara. Esse texto está dividindo comigo, com você, a graça de Cristo, dele olhar para mim, para você, você duvidando das suas capacidades, você duvidando, inclusive, que ele está aqui, que ele está agindo em você através do Espírito, mas ele está dizendo assim, mas eu confio em você. Eu acredito em você. Uhum. Isso é muito legal. E quantas vezes nós não nos sentimos incapazes? Inclusive de crer. Acho que mais ainda de crer. Eu vou falar de mim, né? Acho que eu sou, sei lá, eu não sei qual que é o adjetivo para isso, mas assim, eu não tenho medo de encarar algumas coisas, desafios, novidades. Eu não duvido de mim. Mas duvidar do que eu creio, eu já duvidei várias vezes, viu? E Jesus continua sendo Jesus. Continua sendo bondoso, gracioso, vindo na minha direção, né? Mostrando caminhos e possibilidades de arrependimento, de mudança, e ele continua sendo. É legal isso, né? Sim. O que mais? Uma coisa também que aparece no texto, não sei vocês, mas quando ele fala assim, toda autoridade, tem muita gente que traduz isso como autoritarismo. Ele vai fazer de qualquer forma. Mas quando ele fala, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ele está dizendo assim, eu tenho autoridade nas regiões celestiais, nas questões espirituais e na terra também. Por isso, já que a minha autoridade é plena, eu estou dizendo para você, que inclusive duvida aí do que eu estou fazendo, da minha presença, do agir, e de você, inclusive, que você é capaz de manter-se na missão, eu estou dizendo para você, vá, e por onde você for, o caminho que você for, aonde você estiver, daí tem tudo a ver com o que você falou, Ana, façam discípulos, pelo que vocês são. Né? E aí você está certa, existe em Mateus uma brincadeira com os verbos ensinar ou aprender e cumprir. Se você olhar, fizer a leitura do Evangelho todo, você vai ver que por diversas vezes, portanto que o Sermão do Monte é conhecido por Mateus, né? Lá em Lucas é o Sermão da Planície. Jesus está ensinando, as pessoas estão aprendendo, e daí elas vão cumprir. Então, eu e você precisamos, e daí eu acho que a gente já está respondendo, inclusive, a segunda pergunta, viu, Aninha? Nós precisamos aprender e cumprir a missão. No entanto, Ana, ensinar aqui não tem a ver com uma sala de aula. Ensinar tem a ver com dar a mão. Como que a gente ensina criança? Vem comigo. Põe uma criança na sala de aula. Ela levanta, ela sobe na cadeira, ela pega o lápis, ela vai cutucar o outro e tal. Não dá. Você precisa pegar na mão, levar até o banheiro. É aqui que faz xixi, não é? Se você quer alguma coisa da geladeira, você pede, papai abre, dá. E assim vai. É da mesma forma aqui, ó, a questão de ensino.
Galera do Zoom, por favor, me ajude, viu? A Fabiana colocou aqui, ó. As nossas atitudes falam alto como cristãos, temos que seguir a Cristo. Exato. Falando de cristãos e espiritualidade cristã, o exemplo em Cristo e as nossas atitudes. No entanto, isso é importante, né? A gente precisa reconhecer que nós talvez não tenhamos condições, não vou falar forças, condições de sermos sempre parecidos com Cristo. Mas o que a gente não pode deixar é que a nossa falha nos estigmatize. Então nós falhamos, não adianta, eu sou assim mesmo, eu vou viver dessa forma de qualquer jeito e blá. Ou, nossa, eu falhei, não sou digno, não vou mais fazer, porque é completamente o contrário do que Jesus está dizendo aqui, né? Uhum. Não, você pode fazer. E aí, Aninha, o que mais? Aí, Segunda? a segunda. E assim... Oi? Qual a lição ou o que eu preciso mudar? Eu acho que quando você falou da fé, eu pensei nessa pergunta aqui, né? E quando ele fala também que ele vai estar com você sempre, até o fim dos tempos, dá um certo conforto, né? De assim, eu preciso crer nele, né? Imagina, você não, igual você falou, né? Você não se sente confiante, mas eu vou estar com você. Confia que eu vou estar te guiando, né? Confia que eu vou estar segurando a sua mão, né? Mesmo você perdendo essa confiança, eu estou contigo. Exato, exatamente. Eu acho que é essa lição que eu mais tiro desse texto, né? Ele vai estar com você. Joia, que legal, muito bom. Isso é espiritualidade, cara, cristã, né? Olhar para esse texto, tirar esses sentimentos, encarar esses sentimentos, encarar essas questões de incômodo e respondê-las, né? O que eu preciso mudar? E é isso mesmo, eu preciso crer, eu preciso obedecer, preciso confiar que Ele está comigo, mesmo quando eu falho. Confiança plena. Oi, Rubão, simples assim, eu não sei, né? Porque a gente para, né? O Rubão colocou aqui, André. Simples assim, confiança plena. Mas a gente sabe que, né? O André lá pode falar melhor que eu, porque ele já tem uns anos a mais rodando com o pneu murcho do que eu. Pode falar que não é fácil, não é em todos os momentos. Tem dois momentos que a gente se perde, né? O momento que a gente deixa de confiar em Jesus e confia só na gente, e a gente quebra a cara. E o momento em que nós estamos brigando conosco mesmo, porque a gente está resistindo confiar que Ele está aqui e tal, porque as coisas estão indo de uma maneira que não é a que a gente queria, então a gente tende a achar que se não é a maneira que nós queríamos, Deus nos abandonou. E não é verdade. Tá? Algo que a gente precisa mudar, que esse texto também traz, Ana, tem a ver com o que você falou do ensino, e que eu já dei alguma questão aqui. Adoração não é louvor, cantar na igreja, levantar pompom, andar camiseta 100% Jesus, isso não é adoração. Adoração é um estilo de vida, onde todas as coisas eu faço para a honra e glória do nome de Deus. Assim. E aí, nós adoramos e assumimos e passamos a assumir esse estilo de vida quando assumimos a missão. Então, o que é assumir a missão? Qual é a missão de Cristo? É salvar o mundo. Salvar o mundo dele mesmo e do pecado. Como que cumprimos a missão? Imitando a Cristo. Essa era a missão dele e ele deu para mim e para você. O que a gente precisa fazer? Obedecê-lo. Obedecê-lo. Nós não precisamos ser melhores do que já somos para Deus agir em nós. Nós precisamos ser melhor do que nós somos para nós agirmos por nós mesmos. E a Bíblia fala que a gente não precisa ser melhor para Deus agir em nós.
que Ele, inclusive, vai cumprir a obra na minha vida, na sua vida, para sermos melhores. Conosco mesmo e com o outro. Isso é legal de se encarar. Essa é uma lição a se encarar desse texto. Concordam? Quem concorda, manda coraçãozinho, joinha, manda beijo, abre o microfone. Será que dá pra gente ir para a última pergunta já então, Aninha? É graça, isso mesmo, Beth. É graça. O que precisa acontecer daqui em diante? Vou responder muito pessoal, tá? Assim, Manda ver. E o que eu tô sentindo durante todo esse estudo e toda essa caminhada, né? É que realmente a gente tem que separar um momento de reflexão, de estudo da palavra, de ler a Bíblia e fazer paralelos, né, com a sua vida e com o que você está buscando e conversar com Deus realmente, né? Uma vez a minha irmã falou assim, minha irmã deve estar por aí, e ela falou assim para mim uma vez, e eu fiquei pensando, nossa, o Fábio e a família dele oram para Deus com uma intimidade, né? E não só a família do Fábio, mas a igreja presbiteriana, né? Porque a minha irmã foi coordenadora de uma escola presbiteriana. Tu dizes. Eu não sei de nada disso aí. Ah lá, minha irmã tá aí. Ela pode confirmar. Porque, assim, nós que fomos criadas como católicas, né? Nós temos orações prontas e é muito raro ter isso em família, né? Você ter uma oração diretamente com Deus, né? Ter esse contato tão íntimo dele. A gente até fica meio envergonhada, né? Assim, de... Ai, será que eu posso falar mesmo assim com Deus, né? É bem estranho no início. Agora eu estou me acostumando. Mas no início foi bem impactante para mim, né? Quem sou eu para falar com Deus, né? Exato! Ai, quem sou eu na fila do pão, né? E assim, eu comecei a entender que realmente você tem que estar próximo dele, né? Você tem que seguir os passos dele para você se tornar próximo e pede ajuda mesmo. Os momentos que você fala, assim, fale com Deus, fale que você está pé da vida, fale que você fez errado, mas que você quer melhorar, mas que você não consegue. Eu acho que esse tipo de coisa é uma terapia, que só você tem com você mesmo e com Deus. Sim. Então, acho que essa é uma lição que eu estou trabalhando na minha vida. Legal. Sim. O André, aqui no Zoom, quer falar alguma coisa pra gente. Fala, André, por favor. Daí eu estou aqui pensando, né, que a Ana está falando uma coisa que nós, protestantes brasileiros, presbiterianos, desconhecemos, né? Isso também é comum. É comum a gente escrever orações ou usar orações escritas por outras pessoas. Sim. Porque às vezes tem pessoas que escrevem melhor do que a gente aquilo que a gente quer dizer. Né? Então, Karl Barth tem um livro de orações. Sim. Muito, muito interessante. Os irmãos luteranos têm livros de oração para várias situações do ano, né? Para várias épocas do ano, para várias situações. Agora... É uma maneira didática, né, André? De ensinar a conversar com Deus. Isso. Que não quer dizer que eu tenha que fazer só ela. Isso, exato. Legal. Olha só, eu tenho mais 8 minutos no Zoom. E se cair o Zoom, gente, um beijo. Vai pro Instagram. Que eu acho que a gente vai terminar aqui um pouquinho mais longe. Olha só o que colocaram aqui, ó. Primeiro o Matheus Pagliatti falou: Ana, quanto tempo? E mandou um beijo para você. Querido. Já o Fábio colocou o seguinte: um ponto interessante é que Jesus mandou os caras irem para a Galileia. E os caras foram e esperaram Jesus. Então, obediência é confiança. É verdade. É verdade. Está na obediência a confiança. A Fabiana falou nesse lance de oração que ela fala com Deus
É falar com Deus. Falo com ele como se fosse meu diretor da escola. Tá certo. O que importa é falar com ele. E dizer para ele realmente, pô, Deus, hoje eu tô... Vou usar aqui uma terminologia chula, mas presente no meu vocabulário. Deus, hoje eu tô puto. Tô muito bravo. Tô chateado. Cacete, eu não queria estar aqui. Eu falo com Deus assim, meu. Eu acho que você tem que falar, porque você não fala, mas ele sabe o que está aqui. Então é a mesma coisa. Então fale. O Jonas falou que adorar a Jesus, na teoria, parece simples e fácil. Porém, na prática, me parece tão difícil. Ai, cara, eu vou dizer para você, eu acho que o caminho que nós acabamos elaborando para isso, torna isso difícil. Mas eu creio que mais difícil seja nos submetermos a ele e então caminharmos conforme o seu desejo, entender os seus propósitos e tal. Talvez. E daí a Beth disse que nada substitui a sinceridade do nosso coração. Exato, Beth. É isso mesmo que eu estou querendo dizer. Obrigado por melhorar aqui didaticamente o que eu estou querendo falar. Amo ler os salmos e sentir a humanidade deles. É isso aí. Os salmos são orações. A gente pode usar os salmos. Calvino, né? Dizia que os salmos são a anatomia da alma. O que precisa acontecer daqui em diante? Obedecer? Crer que Ele está conosco? Talvez. Colocar em prática a nossa obediência? Ok. Mas acho que a gente pode encerrar, e daí encerrar o todo, dessas conversas todas que nós tivemos, que nós precisa acontecer daqui em diante é que nos render que Cristo Jesus fez por nós e que Ele nos chama para participar da sua missão. E isso é graça. Que nós não somos pesados por Cristo. O André está levantando uma bandeirinha aqui, sola gratia. É isso mesmo. Nós fomos chamados para participar da vida em Cristo Jesus, da criação em Cristo Jesus. O que precisa acontecer nesse caminho, Ele mesmo vai propor para mim e para você. Nós não precisamos achar que Ele vai nos aceitar porque nós melhoramos. Não, Ele nos aceitou, por isso nós melhoramos. Essa é a diferença. Jesus deixou o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você poderia me explicar melhor sobre isso? Caramba, tenho 4 minutos e agora? Como vou fazer isso, Fabiana? Eu acho que nós podemos, sim. Mas eu vou dar apenas uma pincelada. A ideia do batismo é: quem é a testemunha desse batismo? Quem é a testemunha de que você pertence a esse chamado de Cristo? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aquele que criou, aquele que fez parte do plano da salvação, faz parte do plano da salvação, e o que na criação, na salvação, ainda hoje opera e está entre nós, o Espírito Santo de Deus. Foi rapidinho para a gente poder condensar aqui a conversa, tá bom? Aninha, o que você tem para dizer para a gente aí? Como tem sido para você esses tempos, essas conversas nossas aqui aos sábados à tarde? Eu sou suspeita, né? Eu gosto. Eu acho, assim, muito esclarecedor em alguns momentos e muitas cutucadas em outros, no sentido de... principalmente quando você fala de simbologias da Bíblia, que eu não sabia, e que me faz buscar entender mais. Então é tipo um empurrão, assim, de vai ler, menina, vai pesquisar, vai ver o que mais tem aí de bom, né?
Então, acho que é Joia. bem interessante. E tem esse lado de proximidade com Deus mesmo, né? Acho que essa é a principal mensagem que esse momento traz para a gente, né? Confie, tenha fé, tenha o seu momento com Deus, separe um momento para falar com Ele, para falar das suas dores, para falar das suas felicidades também, de agradecer. E abrir os olhos para as graças, né? Para tudo que Ele está fazendo na sua vida, né? Que Ele está com você a todo momento. Exato. Você quer falar mais alguma coisinha aí? Pra gente? Não, acho que eu falei demais até. Foi muito legal, cara. Foi muito bom. Pessoal do Zoom, vocês querem também abrir aí? Quer mandar alguma coisa? Senão a gente vai terminar orando. A Ana vai orar? Não, brincadeira, Ana. Tô cornetando. Ei! Legal. Obrigado pela sua participação. Obrigado, galera do Zoom. Valeu mesmo. Vocês que acompanharam a gente aqui na live, Deus abençoe. Se você quiser mandar alguma coisa a mais aí. Foi muito legal, Aninha, saber que esses momentos têm sido momentos de aproximação com Deus, da espiritualidade e etc. A Beth já dedou você, que você ora, e eu sei. Eu oro. Eu sei que você ora. Eu quero orar com vocês, então. Deus, muito obrigado, Senhor, por mais esse momento. Obrigado por nos chamar e nos convocar à sua missão, repartir sua missão conosco, Cristo. Obrigado por acreditar em nós e por nos capacitar. Continua agindo com graça e mostrando a nós que o nosso coração pode se enganar, sim, mas o Senhor continua a nos amar. Nos traz arrependimento, nos traz cada vez mais o exemplo de Jesus às nossas vidas. E que nós consigamos imitá-lo e assim abençoar outras pessoas. Teu Santo Espírito use e caminhe conosco dessa forma. A todos os que estão conosco, abençoa a casa deles, abençoa a vida deles, abençoa a espiritualidade, o desejo de estar mais perto de Ti. Essa é a nossa oração, clamando que o Senhor continue agindo e trazendo a salvação e, graças a Deus, o livramento quanto a este momento que vivemos. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. O Zoom caiu. Ixi. Já que o Zoom caiu, a gente pode ficar aqui um pouquinho mais, Aninha. O que você acha? Vamos embora. Ana, termina para mim dizendo o quanto que a sua caminhada, o que é espiritualidade para você primeiro? Tá. Espiritualidade para mim, como a gente sempre reforça também, né? O Marcão sempre reforça, não é um estado, mas é um ato cotidiano de você estar plenamente em relacionamento com Deus. Espiritualidade para mim é esse viver em contato com Ele. Eu acho que esse é o resumo para mim de espiritualidade. E desde quando você começou a lidar mais com essa busca, por essa aproximação espiritual, espiritualidade na sua caminhada, o que mudou na sua vida, o que mudou na sua caminhada? E, cara, mesmo que seja coisa muito simples, mas como é que foi isso para você? Então, essa visão, né, de espiritualidade nesse sentido, de estar sempre em contato com Deus e com as coisas relacionadas a Ele, ficou mais forte depois que eu me casei e comecei a frequentar as reuniões, né, a participar das reuniões de terça-feira. E domingo faz 1 ano que eu me casei, olha só. Então faz 1 ano. Vamos ter festa! Ó, minha irmã me dedurando, ó, posso conhecer o Fábio, realmente. Eu era
vou confessar agora, eu era bem ovelha negra, assim, nesse sentido, sabe? Bem cética, bem materialista, vamos dizer assim, né? E conhecendo o Fábio, realmente eu tive essa outra visão, né? E como você vê Deus agindo, né? Eu tive toda uma vivência religiosa, né? Minha família é muito religiosa, mas precisou de alguém entrando na minha vida para dar o estalo, né? Para, você não é totalmente assim, não. Ó. Tem alguém maior aí que está operando em você e nas coisas que você realiza, né? Então... O Evangelho é relacional. O Evangelho é relacional. Então, o que você está me contando só autentica isso que aconteceu aqui. Os caras duvidam? Ah, beleza, mas eu acredito em você. E então, essa proximidade com outras pessoas é isso que Deus usa para mudar. Exato. A gente não pode achar que vai mudar o mundo sendo uma ostra, né? Uhum, exato. O Jonas mandou aqui, ó. Não. O Jonas mandou aqui, ó. Fiquei tanto tempo sem ler ou estudar a Bíblia. Depois desses encontros, feito uma mudança em relação a isso. Que legal. Isso é bom, Jonas. A gente fica feliz. E a Ana está compartilhando isso também. Tem movimentado minha espiritualidade. É isso. Essa é a ideia, se aproximar, né? E lembrando que espiritualidade gera transformação. Uhum. Porque ao nos aproximarmos de Deus, nós acabamos nos conhecendo mais, vendo a condição que realmente nós estamos. Não é distância de uma religião. É distância até mesmo das nossas essências. E aí gera-se mudanças. Mudanças importantíssimas. Que bom, Aninha. E o modo de ver a vida também, né? Só complementando. Assim, depois que você começa a perceber que é a criação, né? Você começa a olhar de forma diferente a natureza, os lugares que você vai, as pessoas que você encontra, e você começa a pensar, nossa, é tudo criação dele, então são seres iguais a você, né? São todos de uma mesma fonte, então respeito, empatia, ajudar o outro e cuidar da criação, né, vem muito forte, né? Então acho que essas mudanças aconteceram na minha vida também, né? Lógico, eu tenho consciência de ajudar as pessoas, né? Fez parte da minha educação, dos meus pais, mas nada relacionado a Deus, por exemplo, né? É mais como caráter, como uma questão moral, né? Isso, exatamente. Mais moral do que espiritual, vamos dizer assim. Exato. Olha, minha irmã me dedurando, ela está mais calma depois do Fábio. Ô, louco! Irmão mais velho serve para isso, cara. Irmão mais velho serve para isso, para cornetar. Aninha, que bom, cara. E eu espero sinceramente que a gente continue aí abençoando outras vidas, assim como o Jonas também falou aqui, assim como... Olha lá, a Beth está falando o conceito de justiça do Sermão da Montanha. Nós falamos isso aqui quando a gente trabalhou a questão do Sermão da Montanha, a gente falou sobre justiça. E eu espero sinceramente que Deus continue agindo, não somente na sua vida, mas de todo mundo que está aqui participando. E, cara, se esse canal tem sido bênção na sua vida, na vida de quem está acompanhando, divulga, manda para a galera, que o nosso maior intuito aqui é realmente conexão com Deus, transformação, como a Ana falou aqui, uma mudança para melhor da nossa visão, do nosso coração. É isso, Aninha? É isso. Quer mandar mais algum recado? Ou vamos dar tchau? Vamos dar tchau, acho que deu. Então manda coraçãozinho aí, galera, para a gente entender que também todo mundo está se despedindo. Se você gostou desse papo, manda também aí para a turma assistir. Daqui a pouco está no IGTV, daqui a pouco está no canal
do YouTube, tá bom? Valeu, Aninha, um grande beijo, beijo no Fábio. Valeu, galera. Obrigada. Obrigado. Olha lá, a Beth tá cocando você. Ai, que linda, tia Beth. Beijo, galera. Deus abençoe. Uma ótima semana, um ótimo final de semana, um bom domingão. Que a gente esteja cada dia mais perto de Jesus, mais parecido dele. E que a espiritualidade transforme a sua vida. Valeu, grande beijo. Tchau.